Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e venho trazendo com frequência, junto com os meus parceiros, informações, questionamentos, atualizações da atividade tributária. E desta feita, atendendo uma solicitação de quem nos assiste, nós recebemos uma sugestão, indagação da Fernanda Lima, lá de Mogi das Cruzes, trazendo um questionamento oriundo do convênio 52 de 91. Para quem não está habituado com esse convênio, que é comum a quem milita no segmento de máquinas e equipamentos, é aquele que traz a redução da base de cálculo, de tal forma que a carga tributária seja equivalente a 8,8 ou 5,4, conforme a circunstância, e conforme anexos estabelecidos no convênio para máquinas, equipamentos industriais e implementos agrícolas. E ela nos indaga, sugerindo de certa forma este momento consulte, se o segmento do cliente é importante para a concessão do benefício trazido no convênio 52 de 91, ou se ele é independente do ramo. E a explicação é muito simples e foi basicamente o que nós dissemos já para ela no primeiro instante, que quando tratamos de isenção ou redução, e aí é bom que se frise que, segundo o Supremo Tribunal Federal, isso é tema de repercussão geral, inclusive, a redução da base de cálculo é, antes de tudo, uma isenção parcial. Então, o que se fala para a isenção vale para a redução, mutatis mutandis, ou seja, mudando o que tem que ser mudado. A interpretação teria que ser literal. E já explicamos com relação a essa questão da literalidade. Todavia, quando falamos em isenção, nós temos dois tipos de isenção, a isenção objetiva e a isenção subjetiva. Uma isenção subjetiva é aquela isenção vinculada ao comprador, ao remetente, à condição de quem compra o bem, independentemente do bem. Exemplo clássico: fornecimento de aço por indústria de aço. Ora, se eu forneço aço, mas eu não sou indústria de aço, sou um atacadista, logo o benefício não se aplica a mim. Ou então, benefício para o reporto específico para quem exerce a atividade portuária. Ou então o RECOP específico para quem está no ramo papeleiro. Isto é um benefício subjetivo. Tanto o sujeito do remetente poderá estar tratado, como também o sujeito adquirente. A cesta básica, nós temos aí o benefício de isenção para consumidor final. Ou seja, se eu sou revendedor, eu não sou consumidor final. E aí estou vinculando ao sujeito. O outro benefício ele é objetivo, ele diz respeito ao objeto. É o caso do convênio 52 de 91. Ele traz dois anexos. Um anexo das máquinas e equipamentos industriais e outro de máquinas e implementos agrícolas. E relaciona lá por CFAPs os produtos, excluindo peças e partes vendidas separadamente e trazendo uma série de peculiaridades. Como explicado, este é um benefício objetivo, ou seja, a máquina, o equipamento, estando ali elencado e corretamente relacionado com a NCM, estaria beneficiado, independentemente da condição do comprador, seja ele revendedor, seja ele consumidor final, seja ele contribuinte ou não contribuinte, porque o benefício é objetivo. Agora, é bom que se diga também um outro detalhe quando falamos em convênios, porque a pergunta foi feita de forma genérica como um convênio, e é importante que se diga que convênios são acordos entre os estados, e eles precisam ser internalizados ou juridicizados, para que eles possam ter a sua eficácia plena. Porque, a rigor, à luz do artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, quem manda no ICMS do Estado é o próprio Estado. Eu não posso impor a aplicabilidade de um convênio. Aquele conceito de se o convênio é autorizativo e impositivo, ele é, na realidade, aplicado, independente de ser autorizativo e impositivo, quando o Estado signatário assim o desejar. O mesmo vale para protocolos que tratam, por exemplo, de substituição tributária, o que significa dizer que o Estado implementa. E nessas horas, na implementação, podem acontecer algumas variantes de intenção daquilo que foi previsto. Por exemplo,
o Estado pode dizer que ao invés de uma carga tributária equivalente a 8,8, que valha 8,08, que quer que seja, eu quero uma carga tributária equivalente a 9%. Opa, mas o benefício não é tão grande como havia sido sugerido. Aqui prevalece a máxima de que quem pode o mais, pode o menos. Quando o texto de convênio, ele dita a regra de que a carga tributária será de 8,08, não significa dizer que o Estado tenha que aplicar aquele percentual. O que ele não pode é aplicar um percentual maior de benefício. Olha, a carga vai ser de 6%. Estaria conferindo 2 pontos percentuais, aproximadamente, além daquilo que foi autorizado. Exemplo clássico disso é o convênio 100 de 97, que trata de insumos agropecuários, né, onde há possibilidade de isenção, diferimento, redução da base de cálculo. E se nós formos observar a legislação de alguns estados, por exemplo, o caso aqui do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, os 3 estados tratam de forma um pouquinho diversa, com percentuais diferentes, mas todos dentro da autorização. Ou seja, se eu posso conceder uma isenção, que é o limite de 100%, o Estado poderia, olha, na realidade eu vou aplicar uma redução de 80%, tributando 20%. O que significa dizer, já que a redução é uma isenção parcial, estaria perfeitamente aplicável, estaria dentro do limite autorizado. É velho e conhecido o ditado, que quem pode o mais, pode o menos. Ele tem a condição de conceder até 100%. Ah, mas não está escrito desta forma. Não, não está. A interpretação aqui que se faz, ela tem que sim considerar a interpretação literal a que alude o artigo 111 do Código Tributário Nacional, de forma a que se traga na concepção daquele artigo do CTN a concepção de que todo benefício deve ser interpretado literalmente quando ele disponha sobre isenção, e a isenção aqui se aplica tanto para a isenção integral quanto a redução, como já explicaram, outorga de crédito presumido, exclusão de crédito ou coisa do gênero. Agora, é bom que se diga que quando se usa a expressão interpretação literal, a primeira concepção que se vem é da restrição do conceito. Olha, só pode isso, não mais que isso. Na realidade, há sim uma possibilidade de se interpretar dentro deste contexto o que é possível ser interpretado. De qualquer sorte, é fundamental que se diga que o uso da expressão literal não impede que haja a compreensão do objetivo que está por trás daquele benefício. Ou seja, um pouquinho da chamada interpretação teleológica, qual é o contexto. Agora, quando se usa o conceito de interpretação literal, está a se dizer o significado de interpretação gramatical. E aí, é importante se observar que a nossa língua portuguesa ela é polissêmica, como eu sempre ensino aos nossos alunos, dando muitas vezes vários significados. E é por isso que nós temos que cuidar de interpretar qual é o significado que a lei quis dar, o chamado espírito da lei, né? Ou seja, qual é realmente a intenção, né? Ou como diria Aristóteles, o telos da lei. O que é importante se observar neste contexto de interpretação literal, no sentido de interpretação gramatical? Exclusão de crédito tributário, nós podemos pegar aqui o exemplo mais recente da discussão, não entrando no mérito de outros encontros, da não incidência do ICMS na transferência entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Ora, transferir, dentro deste contexto de interpretação literal / gramatical, significa dizer matriz mandar para filial, filial mandar para filial ou filial mandar para matriz. Por óbvio, não significa dizer uma empresa do grupo econômico mandar para uma outra empresa do mesmo grupo econômico. Não, nós estaríamos extrapolando o significado gramatical da expressão transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Ou seja, é um cuidadozinho que nós temos que tomar quando falamos aí de interpretação literal. E é o que se aplica também ao convênio 52 e 91. Era basicamente este o recado que nós tínhamos a dar, dizendo que toda vez que você quiser fazer uma sugestão, nós disponibilizamos para você um e-mail, como fez a Fernanda, né,
momentoconsulte@consulte.com.br. Nos mande a sua dúvida, a sua sugestão e nós traremos para cá, né, em forma de exposição, esclarecendo um pouquinho daquilo que pode ser esclarecido. E mais uma coisa, em tempos de modernidade líquida, né, como diria Bauman, é sempre bom lembrar que aqui embaixo, né, vocês vão encontrar, né, alguns detalhes no console do YouTube que são muito importantes nesta modernidade líquida, né? O primeiro deles é dar o seu like. Por que o like é importante? A gente vem aqui, como todo youtuber, né, pedir para vocês. Ele vai dar relevância do tema, vai fazer com que outras pessoas possam ter acesso. Então, dê o seu like, divulgue o nosso trabalho, nós agradecemos muito. E se você tem interesse em receber informações, né, toda vez que nós produzimos um vídeo novo, tem aí a possibilidade de inscrição. Tem um sininho embaixo aqui, onde você pode marcar a inscrição, colocar o sininho, e toda vez que nós tivermos um novo vídeo, nós encaminharemos aí automaticamente esse sinal. Olha, tem vídeo novo do Momento Consulte. Então, ok? Até a próxima.